Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E o de hoje é Criando Magia. Todos nós temos o poder e o dom de curar, mas temos que nos conscientizar que a doença ou a morte não são uma forma de punição de Deus, de não podermos nos curar, ou até mesmo um ente querido representa assim um fracasso nosso quando ele desencarna. Deus nunca nos castiga. A doença e a morte estão incluídas no projeto chamado vida. Existe um propósito superior às decisões que tomamos quando definimos nossos projetos e quando agimos de acordo com eles. Não podemos compreendê-lo agora, mas iremos compreender mais tarde e vamos compreender de novo quando voltarmos à nossa família espiritual. Você sabia que uma combinação de 3 elementos, oração, fé e afirmação, nós podemos criar uma magia, juntamente com a vontade de quem desejamos que receba essa magia? Vamos falar do déjà vu com uma magia. Quando nós deixarmos de atordoar nossas mentes com a culpa e o determinismo e o substituirmos pelo amor próprio e poder fazer as nossas afirmações de fé, nossos olhos, nossos corações estarão mais abertos do que nunca à magia do mundo que nos cerca. Fenômenos inexplicáveis são tão comuns que perdemos até a noção do quanto eles são especiais, ou então, talvez, nunca tenhamos compreendido o que eram. A maioria de nós tem experiências de déjà vu de tempos em tempos. Se pensarmos nessas experiências apenas como agradável distração momentânea, elas não param nem vão parecer nada mágicas, mas se as reconhecermos pelo que são, é um vislumbre do outro lado do plano, elas assumem um significado inteiramente novo. Existem 2 tipos de déjà vu. O primeiro ocorre quando nós visitamos uma determinada casa, cidade, estrada, país, ou um outro lugar específico pela primeira vez, e de repente percebemos que parece-nos familiar. A memória espiritual costuma estar profundamente enterrada no nosso subconsciente, e por isso esses momentos nos quais ela emerge em nossas mentes conscientes são mais do que mágicos, são poderosos, vislumbres de outra vida. O mesmo tipo de déjà vu também podemos aplicar às pessoas. Todos nós já passamos por isso, que conhecemos alguém que nos pareceu familiar no momento em que encontramos. Mas, por exemplo, se nós dermos uma boa olhada em cada pessoa que de alguma maneira tocou a nossa vida e fizer a nós mesmos uma simples pergunta: eu conheci essa pessoa antes? Vamos ficar surpresos com a facilidade que poderemos responder sim ou não. Nós não temos que fazer nada a respeito desse sentimento de familiaridade, apenas percebermos quando ele acontece e reconhecê-lo como outra janela para a nossa eternidade. O segundo tipo de déjà vu é tão somente comum, sutil e trivial que raramente dedicamos a ele mais do que um breve pensamento. Consiste de um momento no qual cada detalhe do que nós estamos fazendo, com quem ou onde e que estamos vestindo, pensando e sentindo, tudo parece familiar, que nós temos certeza de que estamos vivendo uma duplicata e exata de um momento passado. Nunca dura mais do que alguns segundos e nunca é um acontecimento importante. É mais como assim: eu já vivi isso antes.
Invariavelmente, o efeito já passou no momento em que nós o percebemos. Não surpreende, portanto, que não possamos perceber o quanto esses momentos de déjà vu são de fato espantosos. Para compreendê-los com clareza, precisamos entender melhor nossos projetos. Como dissemos antes, que o nosso espírito volta ao útero para mais uma vida, que é a reencarnação. Compomos assim um mapa ou um projeto para a vida que estamos prestes a empreender. Ou nós fazemos esse projeto sozinhos, ou nós vamos ter o mentor da reencarnação que vai agir conforme o que nós nos propusermos e o que nós merecemos e precisamos para evoluir. Esse projeto contém todos os lances principais da nova vida, embora possamos modificar nossos mapas ao longo dela. Portanto, não imagine a nossa vida planejada como um caminho estreito com poucas opções. Em vez disso, ela é uma estrada tão larga e tão cheia de possibilidades quanto nós podemos imaginar. Vamos colocar nesse mapa placas de sinalização para nos mostrar que estamos no caminho certo, de acordo com os nossos projetos. De tempos em tempos, vamos notar que essas placas surgem para nós na forma de déjà vu. E como elas nos atingem com tamanha de repentina sensação de familiaridade, logicamente supomos que devemos estar, de alguma maneira, duplicando o momento já vivido nessa vida. Não estamos, não. O que estamos é experimentando uma plaquinha de sinalização que criamos no outro plano, antes de nascermos. Nesse tipo de déjà vu, nosso espírito está ressoando tão profundamente com a percepção de que eu lembro do projeto que eu escrevi, que isso ecoa do subconsciente, onde está a mente espiritual, até a nossa mente consciente. Nesse breve instante, tanto o subconsciente quanto a mente consciente estão recebendo uma afirmação de que estamos em perfeita sincronia com o nosso projeto. Os mesmos vislumbres mágicos e jubilosos das placas de sinalização em nossos mapas também aparecem de outra forma muito comum, com o bônus adicional de que não apenas nos lembramos deles, mas os vemos se aproximando. Como nós não entendemos a sua importância, raramente paramos para pensar neles. Afinal, eles são só o que nós pensamos ser coincidências. Estivemos pensando sem nenhum motivo aparente em alguém que não vemos há muito tempo. De repente, esbarramos com essa pessoa. Ouvimos falar de um e subitamente parece que todo mundo à sua volta só fala nisso. Estamos planejando uma viagem, por exemplo, à Inglaterra. Menções casuais à Inglaterra, pessoas que acabaram de vir de lá começam a entrar em contato conosco. De qualquer maneira, nós já vivemos essas coincidências suficientes para saber como elas funcionam. Quando ocorre uma chamada coincidência, nós estamos antevendo uma plaquinha de sinalização do nosso próprio projeto. Mais um motivo para mostrar que nós estamos seguindo o caminho que mapeamos para esta vida, além de ser um laço tangível entre nós e Deus. Existe um parente próximo e fascinante da chamada coincidência, que é a sincronicidade, uma palavra popularizada pelo nosso brilhante psiquiatra suíço Carl Jung. Ele estava um dia em seu consultório, um paciente conversando sobre o Egito, quando um besouro conhecido como escaravelho egípcio atravessou a sua mesa. Coincidência? Era um eufemismo excessivo para o aparecimento de um besouro egípcio a milhares de quilômetros do seu ambiente natural e no momento exato em que Jung estava falando sobre o Egito. Foi um sinal claro para ele da verdade de que o universo
criado por Deus não é aleatório nem caótico, e sim ordenado, perfeito e padronizado. Em uma única palavra, sincronizado. Assim, Jung cunhou o termo sincronicidade. Basicamente, podemos dizer que a sincronicidade é uma coincidência especialmente significativa, provando mais uma vez que para nós, espíritas, cristãos do cristianismo redivivo, não existe acaso nem coincidência. Como o escaravelho de egípcio de Jung, ela sempre envolve algum tipo de sinal físico inconfundível, não apenas para chamar a nossa atenção para a harmonia mágica do universo, criação de Deus nosso Pai, como também para lhe dar provas tangíveis de que nós estamos exatamente onde nos projetamos, no momento exato, com a pessoa exata. Então, não existe acaso, não existe coincidência. Deus, que foi o coautor desse projeto, está nos dando um sinal visível de aprovação. A verdadeira sincronicidade não costuma acontecer com tanta frequência em nossas vidas quanto as coincidências. Mas estarmos atentos a elas, reconhecê-la quando acontece, significa não perder um sorriso entre nós e Deus. Ao fim do dia, dormimos. Na verdade, passamos praticamente um terço de nossas vidas dormindo, o que é uma parte brilhante do plano de Deus, já que o sono abre todo um outro mundo para nutrir, informar e expandir as nossas almas. Durante o sono, obviamente, nossas mentes conscientes descansam e permitem que nossos subconscientes, onde vivem nossas mentes espirituais, assumam o controle. E é claro que uma das formas primárias de expressão do subconsciente são os sonhos. Existem centenas de teorias em que nós falamos sobre a interpretação de sonhos. E milhares de estudos foram feitos, mas ninguém ainda resolveu mesmo uma fração dos mistérios escondidos nos sonhos. Os sonhos se enquadram em 3 categorias: escape, desejo e precognição. Os sonhos de escape são o nosso subconsciente, liberando todas as emoções que a nossa mente consciente não enfrentou ou nem se expressou. Quando temos um sonho que envolve uma emoção específica muito forte, como raiva, dor, paixão, medo, confusão, embaraço, etc., é quase certo que seja um sinal do subconsciente de que está na hora de enfrentar e resolver essa emoção quando estivermos acordados. Os sonhos de desejo são exatamente o que parecem ser. Se não cometermos o erro de levá-los muito ao pé da letra, eles são capazes de iluminar de uma forma preciosa desejos que nós podemos ter formulados em palavras para nós mesmos. Sonhos sexuais, por exemplo, não são sobre desejo sexual, necessariamente, ou sobre alguma atração pelo parceiro do sonho. Normalmente, eles representam o quê? Um desejo de viver uma intimidade que não tem nem mesmo que ser física. Sonhar com uma casa nova não quer dizer que deva pôr a nossa casa à venda, porque ela pode significar que existe alguma coisa com relação a nós mesmos que desejamos mudar. Queremos ser um novo ser e sabemos que precisamos fazer essa mudança. E o terceiro tipo de sonho, que é de precognição, significa simplesmente sonhos que predizem algum momento, alguma conversa ou algum evento do futuro. Logo, os sonhos devem ser vistos,
no panorama geral os detalhes dos sonhos e não a gente se perder em cada detalhe, sim no panorama geral, naquilo que ele quer dizer. E nós vamos nos surpreender com o quanto nós podemos aprender sobre nós mesmos e o que realmente desejamos através dos sonhos. Porque quando sonhamos, estamos sonhando, o nosso corpo perispiritual deixou o nosso corpo físico. E ele consegue ir aonde ele quiser, como ele quiser. E muitas das vezes esses são os recados dados para nós por meio de sonhos. Às vezes existem pessoas que sonham muito. É porque eles têm a mediunidade através dos sonhos. Que através dos sonhos é que eles, às vezes, têm sinais, respostas e até mesmo mensagens do plano superior para nós. Espero que tenham gostado. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.